Bom dia a todos. Eu sou Ana Cristina Nóbrega, gerente de canais e parcerias da Healthcare Alliance, e gostaria primeiramente de agradecer a todos que aceitaram o convite para participar e acompanhar a nossa transmissão. É uma grande satisfação realizar essa Semana do Gestor Hospitalar. Eu tenho aqui comigo grandes nomes na mesa, mas eu gostaria primeiramente de dar a palavra ao senhor Cleiton Simão, diretor de TI do Hospital Infantil Sabará, e que será o nosso mediador desta mesa. Obrigado, Ana. Muito bom dia a todos. Eu quero iniciar agradecendo aqui esse gentil convite da Healthcare Alliance para esse bate-papo que a gente vai ter a respeito de um tema que hoje me parece dos mais relevantes para o universo da saúde, que é a interoperabilidade. Então, me considero um privilegiado por estar moderando essa mesa, ao lado de figuras aqui que têm muito a nos ensinar sobre esse tema. Estou cercado de amigos, de colegas de trabalho aqui, que eu conheço já de longa data. Acho que vai ser uma conversa muito rica e muito interessante. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Para a gente poder contextualizar o tema interoperabilidade, eu gostaria de começar compartilhando com vocês aqui algumas reflexões. Muito se diz, muito se ouve dizer no mercado, já há algum tempo, aquela célebre frase de que o dado é o novo petróleo, né? O que significa isso no âmbito da saúde, né, para nós que trabalhamos no universo da gestão em saúde? Que o dado é, em última análise, o grande viabilizador do tão almejado equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde, tanto no âmbito da saúde pública, quanto no âmbito da saúde privada. Quando a gente fala do setor público, hoje se observa um desperdício muito grande de recursos, exames que são realizados desnecessariamente por falhas de diagnóstico, pela ausência de um histórico clínico ou, eventualmente, exames que já foram feitos e de que não se tem conhecimento naquele atendimento. No âmbito da saúde suplementar, isso não é diferente. E ainda tem o agravante da portabilidade, né? A gente conversava recentemente sobre isso. Toda vez que um cliente muda de plano de saúde, é como se a vida dele começasse do zero. Ele migra da operadora X para a operadora Y e o histórico clínico dele é meio que resetado, né? Tudo começa do zero. Na primeira consulta que ele fará, ele vai ter que explicar tudo de novo, tudo que ele já viveu em termos de tratamentos, histórico, médico e tudo mais. Exames serão repetidos, diagnósticos terão que ser refeitos, condutas terão que ser revistas, e isso vai onerando o custo do sistema como um todo. E esse ônus, inexoravelmente, volta para o cliente. Então, a gente tem hoje um sistema caro e ineficiente, entre outros fatores, por conta da dificuldade de acesso aos dados. Muito se fala já há bastante tempo, dentro do universo da saúde, sobre a questão do modelo de remuneração. Quando a gente fala de saúde privada, a gente ouve falar em todos os congressos, em todas as discussões de alto nível, sobre a necessidade de migrarmos do modelo de fee-for-service para o modelo de pagamento por performance ou por desfecho clínico. E como fazer isso sem ter dados, né? Sem ter dados estruturados e em quantidade adequada para que se possa
exatamente avaliar a qualidade do desfecho clínico e, dessa forma, promover uma remuneração mais adequada àqueles players que são capazes de entregar um desfecho clínico de mais qualidade. Então, eu preciso do dado para ter um modelo de remuneração adequado. Eu preciso do dado para ter uma qualidade assistencial melhor. Eu preciso do dado para prover um cuidado à saúde mais efetivo e mais equilibrado do ponto de vista econômico-financeiro. E como ter dados sem ter uma estrutura interoperável? Há muitos anos que eu atuo no segmento de saúde e eu vejo como a gente evoluiu pouco na questão da interoperabilidade. E não exatamente por falta de padrão. Os padrões existem há muitos anos. Uma das perguntas que fica no ar é: por que não usamos este padrão? Por que quando a gente vai lá no segmento financeiro, a gente tem lá uma estrutura de padrões de interoperabilidade sedimentada e utilizada diariamente para bilhões e bilhões de transações de maneira plena? Por que no segmento da indústria é assim? Por que no varejo é assim? E por que na saúde a gente não consegue avançar com a adoção de padrões? Há algum problema, há alguma questão importante em relação aos padrões em si? Ou são outros os motivos que fazem com que a gente não consiga adotar padrões em larga escala? Então, o que está faltando, né, para os sistemas de saúde do Brasil, tanto público quanto privado, para que a gente possa usar melhor o dado, racionalizando assim custos, ganhando eficiência operacional e trazendo qualidade para a assistência? E como é que fica a questão da segurança nesse cenário todo de interoperabilidade, de troca intensa de dados? Hoje a gente sabe que o tema segurança está na agenda dos CEOs de todas as organizações de saúde do Brasil e do mundo. Ao mesmo tempo em que precisamos trafegar dados, trocar dados de maneira muito intensa, também sabemos que temos que, mais do que nunca, garantir a privacidade, inclusive por conta de legislação. Como é que a gente faz para equilibrar essas duas demandas que são aparentemente antagônicas? Trocar dados mais do que nunca e garantir a privacidade mais do que nunca. Então, para esse cenário, é que a gente vai contar aqui com a preciosa participação dos especialistas que estão presentes aqui com a gente na mesa, que representam aqui tanto operadoras de saúde, quanto prestadores de serviços em saúde, quanto fornecedores de soluções para o mercado de saúde. A gente vai ouvir agora um pouquinho da experiência e da visão deles sobre esse tema, começando pela visão macro, como eu compartilhei aqui com todos vocês, e indo até a realidade das organizações que eles hoje representam, para a gente entender na prática como é que são os desafios deles e o que eles estão fazendo de concreto para fazer frente a esses desafios. Eu tenho aqui conosco a Patrícia Attai, que é diretora de TI do Grupo São Cristóvão Saúde, o Alex Julian, que é diretor de TI no Grupo Cora, o Paulo Schor, que é diretor da Flont, e o Bruno Trindade, que é um diretor também da empresa Conecte, que trabalha exatamente com interoperabilidade. Então, eu queria começar passando a palavra aqui para a Patrícia, para ouvir um pouquinho dela a respeito da vivência que ela tem sobre este tema de interoperabilidade no âmbito do ecossistema de saúde e indo até a realidade dela lá no Grupo São Cristóvão, para entender como que ela está se organizando para fazer frente a esses desafios aí. Patrícia, a palavra está com você. Bom dia, Cleiton. Bom dia, pessoal. Eu agradeço primeiramente o convite, é um privilégio estar aqui com vocês, né? Pessoas renomadas, principalmente no assunto. Então, vou colocar um pouquinho da nossa experiência e o que nós estamos vivenciando, né? Ontem no Armap, eu comentei com vocês que eu fui fazer uma visita num hospital universitário lá em Pittsburgh, e lá eu fiquei bem surpresa com o ecossistema que eles têm, né, que eles vivem. Então,
o Cerner funcionando com Epic, funcionando com Variant, para atendimento, né, tanto médico quanto específico na área de oncologia, né? SAP, 2 soluções de interoperabilidade, né, que aí eu não vou citar o nome, sistemas de suprimento específico, farmácia, almoxerifado, equipamentos interligados, né, alimentando o prontuário eletrônico, indicadores, monitoramento, ou seja, um ecossistema que flui e que dá inveja, né? E aí, se a gente for aí, país de primeiro mundo, quantos países nós temos hoje que o paciente realmente tem um prontuário único e todo mundo sabe da história clínica dele, da vida dele, né? E faz realmente o acompanhamento. Isso daí é um sonho, né? Ontem a gente falou um pouquinho, né? E aí depois você pode até entrar mais a fundo, né, Cleito? Que é falando um pouquinho da iniciativa que teve na saúde, onde teve a iniciativa de se fazer um prontuário único do paciente. Mas o que aconteceu com isso, né? Então, nós sabemos que em país de primeiro mundo, tudo flui, parece ser mais fácil. Quando a gente chega aqui para a história do Brasil, é um pouquinho diferente, né? Então, a gente começa a ter desafios, né? Como que eu, do Grupo São Cristóvão, uma operadora, né, verticalizada, com hospital, um ambulatório, consigo garantir essa interoperabilidade e aí com as legislações e regulamentações vigentes. Ou seja, é um desafio em tanto, né? Então, a gente vê hoje que a saúde do Brasil, ela evoluiu quando se fala em interoperabilidade, principalmente com relação ao equipamento médico, né? Antigamente, a enfermeira ia lá, coletava sinais vitais, tinha que passar isso para o sistema. Então, tinha-se um gap aí de tempo e também com relação àquilo que estava sendo colocado dentro do prontuário. Como que hoje, né, nós da TI conseguimos ajudar a assistência a otimizar o tempo e ainda tem mais um outro fator, a gente fala de padronização. Tudo isso acompanhando uma padronização. E como que eu faço padronização de itens de prontuário com o meu dado? Será que o nome do paciente é o mesmo nome de paciente em outros? Como que eu faço isso para ser unificado? Né? Então, eu vejo que é um grande desafio. Trabalhei numa instituição em que tínhamos lá no ecossistema cerca de 65 clínicas e hospitais. Como que eu trabalhei para poder unificar esse universo todo? Então, assim, não foi fácil, porque trabalhar na unificação até do prontuário e também na padronização da parte de integração, hoje, na realidade que nós temos, é complexo. Porque, assim, não basta só a gente querer, a gente precisa da cooperação das partes. Ou seja, como que eu faço para ter o dado da minha rede credenciada de um outro hospital? Isso, para mim, hoje é um desafio. Eu não consigo fazer com que eu tenha essa integração e que eu consiga dar o cuidado continuado do paciente, fazer, por exemplo, uma predição dele no cuidado de ponta a ponta, né? Então, eu vejo que esse tema, ele é de extrema relevância, é bom que vai dar vários insights para a gente poder melhorar a saúde do Brasil, e aí eu passo a bola para você, porque senão eu vou ficar falando aqui, viu, Cleito? Beleza, Paty, obrigado. Alex, como que você vê hoje o cenário de adoção de padrões? Não sei se você enxerga dessa mesma forma que eu comentei aqui, de uma baixa adesão aos padrões estabelecidos. Queria saber se você entende que há de fato uma baixa adesão, por que que você acha que isso acontece? Como que tem sido a sua vivência em relação a essa necessidade de trocar dados, tanto no âmbito da sua organização, quanto no âmbito do ecossistema da saúde suplementar e pública de uma forma geral? Cleiton, tudo bem? Obrigado. Muito bom estar aqui. Baita oportunidade de aprender com cada um de vocês. Obrigado, Patrícia, Paulo, Ana, Bruno e todo mundo que está nos acompanhando. A gente tem bastante padrão estabelecido e aí eu vejo isso muito naquela visão do pessoal que está aqui
tem uma idade um pouco parecida com a minha, quando a gente saltou do cassete para o CD, depois para o DVD e Blu-ray, né? A gente tinha diferentes padrões para fazer a mesma coisa. E aí venceu aquilo que foi melhor aceito, né? Então, se fala muito do HL7, se fala muito do Fire, se fala muito de outros padrões que a gente consegue deixar como os vencedores, na minha opinião, assim, aquilo que a gente vai seguir com mais cadência. Obviamente que é um movimento conjunto, né, da área de tecnologia, dos hospitais, dos planos de saúde, mas também dos fornecedores de soluções, né? Então, a gente tem que adotar aquilo que a ferramenta mais adota. E como eu disse para você ontem, né, eu vejo nesse ponto de interoperabilidade, a gente é dependente um pouco de normas e diretrizes, mas eu gosto muito mais de tomar a posição de protagonista, né? O que a gente vai fazer como pessoas que provêm a tecnologia das unidades para que isso se torne realidade? Como é que a gente vai conectar com startups? Como é que a gente vai conectar com ferramentas simples e rápidas que nem sempre a gente tem dentro de um ambiente corporativo para que consiga identificar o paciente único, né? Consiga identificar, como disse a Patrícia, que o Alex F. Amorim Julian é o mesmo que o Alex Julian, é o mesmo que o Alex F.A. Julian. Então, eu acho que para que a gente possa emplacar, e é isso que a gente tem feito na Cora, a questão da interoperabilidade, a gente tem que tomar um papel mais de protagonismo, né? Demonstrar como é que os nossos cadastros podem ser melhores feitos, como é que os nossos formulários podem ser melhor preenchidos, porque o dado é o novo petróleo, mas às vezes o petróleo é água suja, né? Porque o dado está tão ruim que a gente não consegue pegar nenhuma informação, né? Então, como é que a gente padroniza? Como é que a gente coloca esse tipo de informação de uma forma onde o médico possa, por menos cliques, que o papel dele é atender o paciente e conversar e interagir o menos possível com o sistema, mas com menor número de inputs, ter um dado com melhor qualidade. E também tem o desafio do legado, né? A gente pode consertar daqui para frente, mas daqui para trás também tem coisa que está no papel, inclusive. Como é que a gente vai conseguir capturar essas informações para tornar, assim, o histórico do paciente uma realidade plausível e que a gente possa tocar, né? Que a gente possa compartilhar. Em último lugar, como é que, usando os nossos provedores, a gente vai conseguir atingir essa interoperabilidade esperada? A gente falou que existe, sim, diferentes sistemas, diferentes linguagens, mas aí existe uma área de manobra de nós, gestores de tecnologia, para que possa direcioná-los no sentido único. A gente tem principais players de sistemas de EMR aqui no Brasil, e esses caras têm que puxar o protagonismo. A gente tem que influenciá-los para que, através do protagonismo deles, através do blueprint que eles têm em diferentes hospitais, a gente passe para isso. Então, eu gosto muito mais de tomar iniciativa do que a gente ficar discutindo aqui como é que vai ser, se vai ser o governo A, se vai ser a LB. Já existem iniciativas super interessantes do governo mesmo, que é o Conecta SUS, por exemplo, que é uma iniciativa inicial que a gente já tem essa realidade de concentrar informações de paciente, mas a gente precisa acelerar, né? Ontem você disse um ponto muito bom, que a coisa do jeito que está não se sustenta, né? E a gente vai ficar dizendo que não sustenta até quando? Então, acho que a gente tem que tomar isso, essas rédeas. Tem soluções super interessantes, startups que a gente busca e já interage dentro da minha empresa, que conseguem demonstrar para a gente em diferentes bases, em diferentes sistemas, com legados ou sistemas de ponta, que a gente dá para ver por onde o nosso paciente pisou, onde ele passou, e já demonstra para ele quais são os exames e quais são as rotinas que ele fez dentro do hospital. E como você disse, no modelo de autogestão, ou até no modelo de gestão de plano de saúde, isso é primordial, né? O Alex, que fez a ressonância, que tem validade de X meses, não precisa fazer ressonância mês que vem, porque ele não tem acesso, né? Então, acho que isso vai nos colocar no outro patamar, mas eu enxergo nós, líderes de tecnologia, como protagonistas da mudança, não o cara que vai ouvir e vai tentar tomar uma ação de reação. Valeu, Cleiton. É verdade, você sabe que vocês dois tocaram no ponto aí da identificação unívoca do paciente, né? Que é um dos grandes problemas que a gente tem, né? E quando a gente lida com pessoas que vêm, por exemplo, do segmento financeiro, a gente ouve assim, mas isso é tão fácil de resolver, cara, é só você pôr o CPF lá, né? E aí, por exemplo, eu trabalho numa instituição que é exclusivamente pediátrica, né? Ainda que não fosse, o simples fato de você poder atender crianças já inviabiliza
essa premissa da obrigatoriedade do CPF. Né? Então, a gente vive uma realidade no setor de saúde que já o torna peculiar pelo simples fato de que o cliente, que é o cara que usa o serviço, não é eventualmente aquele que paga a conta. E no caso da pediatria, você ainda tem um terceiro agente, né? Porque o cliente que usa o serviço, ele não é responsável por si próprio. E o responsável por ele também não é quem paga a conta. Então, é um sistema complexo, né? É um modelo de negócio extremamente complexo. E as soluções de negócio precisam ser claramente estabelecidas para que as soluções de tecnologia possam ser claramente estabelecidas. Eu tenho participado de muitas discussões entre usuários e prestadores de serviço de tecnologia no âmbito da saúde, e o que eu tenho observado lá, e aqui eu já vou lançar uma provocação para os nossos dois fornecedores de solução que estão aqui com a gente, o Bruno e o Paulo, de que o que eu ouço de quem usa as soluções. E sinto isso na pele também, né? Eu tenho dificuldade em obter de quem me fornece soluções os padrões prontos e a coisa mastigada, pronta para interoperar. Só que eu ouço do lado de lá, de quem me vende a solução, o seguinte: mas por que vocês não adotam coletivamente? Por que quando a gente tenta emplacar um Fire, um HL7, um SNOMED, um Loink aqui no nosso sistema, ninguém usa? Eu parei de investir nisso, porque ninguém usa. E aí a gente fica no meio dessa discussão. Parece que todo mundo quer usar, mas ninguém quer dar o primeiro passo. Às vezes eu vejo que a mudança para a interoperabilidade, que pode vir a causar a mudança do modelo de remuneração, ela é quase como uma boiada prestes a cruzar o rio, sabe como é que é? O primeiro que pular no rio, o jacaré vai pegar. Então ninguém vai, está todo mundo ali, mas ninguém quer dar o primeiro passo para iniciar efetivamente o movimento de padronizar e de interoperar. Porque certamente os pioneiros, os protagonistas, vão sofrer o ônus da mudança. Para eles vai ser tudo mais difícil. É sempre mais fácil a gente pegar um ecossistema prontinho ali, todo adaptado, e simplesmente aderir a ele. Essa transição, ela é cara, ela toma tempo da gente e ela demora para acontecer. E o nosso dia a dia, às vezes, não nos dá essa condição de ser o pioneiro. Mas eu queria ouvir um pouquinho do Paulo, representando a Float como um fornecedor de soluções para esse ecossistema complexo da saúde. Qual que é a tua visão a respeito desses temas, Paulo, em termos de negócio e também em termos de tecnologia, por favor? Você está mudo, Paulo. Obrigado, desculpem. Ana, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né, da Healthcare Alliance para estar nesse debate. Clayton também, né, e todos os nossos colegas aqui. Primeiro, eu entendo que existem os desafios tanto de ordem de tecnologia, obviamente, existem as decisões políticas também que precisam fazer parte, né, desse conjunto de soluções que vão trazer a interoperabilidade para o uso mais intenso, né, e mais eficiente, né? Tem o tema dos padrões, que foi muito bem citado aí pelo Alex, né? Eu até tive acesso a alguns questionários que uma das perguntas é justamente essa, né? Envolvendo gestores de TI, envolvendo médicos, né? Se o excesso, né, de terminologias e o excesso de padrões é justamente um fator que impede a interoperabilidade, né? E a resposta é, mais do que 50% dizem que sim, que é justamente esse excesso que acaba atrapalhando e fazendo com que as empresas de tecnologia, uma delas representadas aqui até pelo Bruno, né, passem a discutir e a utilizarem, serem mais protagonistas. O Alex foi muito bom, muito feliz, quando ele traz o tema
protagonismo, né? Existe o governo, existe o lado político que pode determinar, assim como aconteceu lá fora, né? Uma determinação top-down, e as empresas passaram a utilizar-se desses padrões e prover esse tipo de informação centralizada. No Brasil existem iniciativas, né? Porém não maduras ainda, né? Agora, pode ser feito, e muito pode ser feito, dentro dos provedores de sistema, provedores dos softwares que acabam armazenando a informação, né? Então, em termos de padrão, existem muitos, mas eles podem ser convencionados o uso, eles estão disponíveis para serem utilizados, né? Basta ser protagonista, basta querer, né? E ter a iniciativa de usar. E dentro desse contexto, né? Ainda trazendo o aspecto da segurança da informação, a segurança do paciente, a segurança do dado, uma vez a geração de dado precisa ser um dado seguro, né? Clayton colocou muito bem que é necessário que isso esteja na pauta, esteja na agenda do CEO, né? Na agenda que o negócio, na verdade, olhe para isso e invista, né? Depois, provavelmente, teremos aí uma outra fala onde a gente pode compartilhar a minha experiência, né? Quanto ao real uso, né? Desse contexto, né? Desse investimento que é tão relevante para que a interoperabilidade tenha a sua credibilidade, eu diria assim, né? Então, nós, como provedores de tecnologia, nós temos que nos ater, basicamente, olhando para o aspecto de segurança, nós temos que nos ater aos aspectos básicos, né, da segurança, que envolve a confidencialidade, né? Hoje, existe um estudo aí, em torno de 75 pessoas diferentes podem visualizar um prontuário, ou seja, imagina onde é que isso vai. A troca de informação, ela sai do próprio hospital e ela começa a interagir essa informação com operadoras, com a fonte pagadora, enfim. Então, a confidencialidade, a integridade da informação, o dado ser preservado tal qual ele foi inserido, né? É tão relevante isso para o aspecto da segurança, a disponibilidade, nós como provedores, né, de solução e de infraestrutura, né, manter a disponibilidade para que a informação esteja disponível naquele momento, né, da consulta é de extrema relevância, envolve investimento, não é um investimento barato, mas é possível atingir, né? Autenticidade, quem é você buscando essa informação, né? E o aspecto legal, né? Que tem a própria LGPD por trás, né? Dando suporte cada vez mais maduro aí dentro do Brasil. Contigo. Paulo, a gente tem que construir uma base consistente, né? Todas as experiências que eu já tive na vida em relação a um plano para gestão de uma área de tecnologia, elas necessariamente começam atacando a infraestrutura, né? E isso pode parecer incrivelmente óbvio para quem me ouve falando desse jeito, mas é frequentemente esquecido pelo gestor, né? Quer dizer, eu tive a oportunidade de atuar durante algum tempo em avaliação e implementação de modelos de maturidade para a gestão do uso de tecnologia para a área de saúde. E o que a gente mais observava ao fazer o diagnóstico nas instituições é que se pretendia começar a construir a casa pelo telhado. Quer dizer, está todo mundo de olho lá na implantação do registro médico eletrônico, do prontuário eletrônico, só que eu ainda não tenho certeza nem se o meu backup está íntegro, nem se a minha estrutura de rede está adequada, nem se as minhas estações de trabalho e servidores são capazes de suportar um fluxo totalmente informatizado, e só vou descobrir isso quando eu começar a usar. E geralmente vai ser da pior forma possível, o que pode inclusive comprometer o resultado do projeto por uma providência que seria totalmente evitável, que é o investimento adequado, o dimensionamento adequado em infraestrutura, né? E agora com o agravante da questão da segurança, da cibersegurança, que tem que ser contemplada desde a questão técnica. Cibersegurança a gente fala desde a configuração do switch core,
até a elaboração de políticas de comportamentos esperados das equipes assistenciais. Né? É um tema que perpassa questões técnicas, mas que não pode prescindir dos aspectos técnicos. Né? Então, é muito importante o alerta, né, da gente, ao pensar em prontuário eletrônico como premissa para a geração do dado, que deverá ser interoperado para viabilizar o sistema, que a gente comece pelo começo, com o perdão do pleonasmo aqui, que a gente comece pensando em infraestrutura e em cibersegurança. Né? Eu queria ouvir um pouquinho do Bruno a respeito da visão dele sobre a questão da interoperabilidade, do ponto de vista de uma das coisas que eu queria pedir a você, Bruno, que compartilhasse com a gente, é a questão do barramento. Hoje, e de algum tempo para cá, com a discussão a respeito da necessidade de troca de dados ganhando corpo, a visão que eu tenho e o que eu tenho observado acontecer é um desenvolvimento heterogêneo e meio assim caótico das integrações. Quer dizer, tudo precisa conversar com tudo, e aí a gente sai desenvolvendo maneiras de fazer com que tudo converse com tudo. Depois de um ano eu olho para trás, nem eu sei mais o que está ali, nem eu sei mais como manter aquele negócio funcionando. Se aquele meu programador gênio sair da empresa, eu estou lascado. Alguma integração vai parar e eu vou demorar 2 dias para conseguir botar aquela integração no ar, porque tinha um carinha lá que sabia onde estava o quê e tal. Quais são as propostas que você tem, Bruno, que a tua organização tem, para tornar menos caótico esse ambiente de troca de dados? Esse é um tema muito relevante para a gente hoje. Pessoal, primeiro, bom dia e agradecer aí o convite de estar participando com vocês, né, nessa discussão. Eu acho que, assim, uma visão, indo primeiro para uma visão mais macro, tá, Cleiton? E eu acho que a estratégia da interoperabilidade por si só, concordo com todos os pontos que foram listados relacionados à parte da assistência, né, identificar que o Cleiton, que o Bruno, quem que é em cada passagem sobre a mudança de operadora, como foi citado. Mas eu vejo também como uma estratégia de negócio, né? A gente vê uma frente muito grande, né, principalmente das grandes redes, sobre aquisições, né? Então, essa verticalização, por exemplo, que o Alex falou, né, as aquisições de vários hospitais, diferentes fornecedores. Se a gente tivesse muito claro, né, essa interoperabilidade, toda vez que tem uma aquisição nova, sempre chega uma demanda para a minha empresa relacionada a visualizar o legado. Como é que eu faço a junção do Bruno, que já passou lá no hospital que eu acabei de adquirir uma rede, e saber que eu consiga visualizar também o prontuário. Então, imagina que se no modelo mais maduro, né, de interoperabilidade, esse é um ponto que ia favorecer, inclusive, a assistência e as novas aquisições, né, de novos hospitais por grandes redes. Tá? Então, não é só apenas uma questão assistencial, acho que é uma questão financeira também que poderia ser acelerada para o crescimento das instituições. Numa visão de não utilizar um barramento, ou ficar aquele modelo, né, que se fala muito de um espaguete, que ninguém sabe com quem conecta com quem, e saiu lá o desenvolvedor que tinha 15 anos de casa, que ele sabia qual parafuso apertar, né? E depois que sai, parou a integração, ninguém sabe mais onde é que mantém, e aí começa o impacto na operação, que não começou a sincronizar dados, e aí começa a ter aquele atraso, fila, e é engraçado, né, que vai começar a bater lá na emergência, numa fila e no caos. E começou lá com uma decisão errada, né, de não estruturar bem. Como você citou, por exemplo, a gente quer começar a fazer de cima, onde não criou a base do alicerce. Eu acho que o barramento ele é essencial para isso, e quem fortalece essa utilização de um barramento são os padrões, né? Eu concordo que a gente tem muitos padrões, mas eu concordo também que a gente não tem adotado, aí eu vou falar na visão de fornecedores, né, qual padrão utilizar. Então, sempre que eu tenho discutido com alguma demanda que em a mesa, né, nunca se tem assim, olha, vamos utilizar o HL7 versão 2, 3, Fire, né, vai se utilizar o Loink, não se chega assim, né, acho que cada um criou o seu, né, inclusive não só dos grandes fornecedores, mas as próprias health techs criam as próprias APIs, e algumas têm realmente, eu acho que isso favorece até quando vai integrar,
utilizam alguns padrões do mercado, outras criam seus próprios, né, nomenclaturas, tipificações, codificações, e acaba gerando esse movimento de conexão ponta a ponta. Tá? Então, uma visão que a gente tem trabalhado muito na Connex é que a gente tem escolhido um padrão, e está muito claro para a gente que o padrão que foi adotado, por exemplo, pela RNDS para a parte dos exames de COVID, que é o FHIR, é um padrão que a gente deve, né, na verdade, favorecer. Eu vejo muito forte, por exemplo, o padrão, a Patrícia citou, na parte de equipamentos. Né? É muito tranquilo quando a gente fala de equipamentos, o que é adotado é HL7, seja equipamentos para sinais vitais, seja equipamentos, inclusive, para a parte de dispensação, né, de almoxarifado, também tem se adotado bastante o modelo do HL7. Claro que, como é um protocolo muito abrangente, cada um vai colocar a informação em um segmento diferente, mas que você tem como manusear isso e trocar a informação. Então, o que a gente tem trabalhado é que toda nova integração, principalmente na parte assistencial, né, a gente tem utilizado o protocolo do FHIR, que é o que a gente tem utilizado com a RNDS, né, para a parte de exames de COVID. Então, um ponto importante que eu vejo também é que, além de a gente ter tudo, né, escolhido e os fornecedores realmente provocar isso, porque na prática, quando você está dentro de uma operação verticalizada, você quer entregar um projeto que você consiga navegar os dados. E se você vê o padrão como uma dificuldade, é muito comum que dentro de casa você queira resolver, né? Porque se você vir, você tem, acho que a Patrícia falou, vários fornecedores, né, que você tinha, vários sistemas que você tinha no seu ecossistema. Então, imagina, você forçar que todos se adaptem a um padrão. Não é mais fácil você tentar negociar um modelo único ali, seu, e conseguir acelerar? Então, eu acredito que a gente tem que fortalecer a utilização dos padrões. Eu acho que o pontapé foi feito, né, com o projeto do Conecta SUS, né, funcionou bem, acho que foi uma excelente iniciativa. A gente teve alguns outros projetos que não foram para frente, né, como o Reis, que infelizmente não está em produção efetivamente, mas que se a gente conseguir fazer com que os fornecedores, seja ele grandes RPs, sejam health techs, né, as startups em si, utilizarem esse padrão, a gente vai conseguir fazer com que realmente o conceito do barramento, né, como uma solução única que centralize e consiga monitorar tudo que foi trafegado, ele seja colocado em prática e que eu veja que também possa se favorecer não só da assistência, né, tendo um visualizador único de prontuário, um workspace único para o médico. Eu fico sempre me imaginando um médico que trabalha numa grande rede e que ele tem 4, 5 hospitais que são fornecedores de RP diferentes, né? Então, vai desde o login, como o Paulo já citou, né, mas também a parte de visualizar o prontuário. Então, se eu tenho um barramento bem adotado, eu tenho um trabalho bem feito, a gente consegue fazer com que essa interoperabilidade seja efetiva, ganhando na assistência e ganhando na estratégia de expansão também das próprias instituições. Tá? Pois é. Você reproduziu aqui exatamente a minha provocação aqui anterior de haver uma divergência de visões entre quem fornece e quem consome soluções de saúde sobre quem é que tem que dar o primeiro passo, né? Quem consome tem dificuldade de olhar para a sua própria solução e dizer, cadê os padrões aqui, né, para eu começar a usar? E quem fornece fala assim, por que o mercado não me demanda, né, essa adoção de padrões? Eu queria ouvir de vocês, voltando aqui para a Patrícia, se vocês enxergam da mesma forma que eu, uma certa necessidade de haver um movimento top-down para todo o ecossistema, para a gente sair desse impasse, porque nesse impasse me parece que ninguém está errado, né? Que ninguém está com uma visão equivocada sobre a coisa. Mas a coisa não anda. Quando eu me lembro, duas coisas que eu queria compartilhar com vocês aqui. A primeira delas, lá no final da década de 90, quando eu entrei no universo da saúde, começou a se falar sobre um tal de padrão TIS, a troca de informações da saúde suplementar. Há 20 e poucos anos atrás, a gente olhou para aquilo e falou, agora vai. Agora vai, temos um padrão para a troca de dados. Daqui a 20 anos,
vai ter uma base ali riquíssima de dados, superpopulada, organizada, estruturada. Nós vamos conseguir tomar decisões relevantes para o universo da saúde suplementar a partir disso. O que aconteceu, pessoal? Que isso não se tornou realidade, né? Isso não se tornou realidade de alguma forma. E a segunda coisa que me vem à mente quando eu ouço vocês falando aqui é do tal do Obamacare, meados dos anos 2000, quando a gente ia lá nos eventos nos Estados Unidos e tal, a gente ouvia muito falar de um subsídio oferecido a profissionais de saúde para que se adaptassem ao uso eletrônico de soluções, que já vinham, obviamente, com padrões embutidos, que era para tirar do papel a coisa, né? Antes de falar de trocar dados, há que se falar sobre gerar o dado, tirar isso do papel. A gente, no Brasil, eu vejo que a gente não está nem pronto para isso, que o papel ainda é incrivelmente presente na operação hospitalar e que a gente usa o dado, o sistema informatizado é contingência do papel, né? O rabo está abanando o cachorro, há uma inversão, né? Eu deveria ter uma estrutura de papel para lançar mão quando fosse necessário, caso houvesse algum episódio de indisponibilidade nos processos informatizados. O que a gente vê é o contrário. O papel é o vetor do meu fluxo assistencial e depois eu lanço no sistema para conseguir faturar, para conseguir controlar estoque e até para obter, eventualmente, indicadores assistenciais. A gente não conseguiu dar esse passo ainda. Vocês acham que está faltando um incentivo financeiro ou uma força de lei para que a gente consiga acelerar isso? Porque aí eu acabo tendo que confessar que o meu desencanto com isso, porque já se vão 24 anos de atuação na área de saúde e as conversas ainda são as mesmas. A gente não conseguiu sair do papel, a gente não conseguiu ainda gerar o dado, e estamos falando da necessidade de trocar dado, né? Patrícia, fala aí para a gente sobre isso. Mas só fazer um preâmbulo que você falou, né? O que acontece? Eu vejo que na dor a gente consegue as coisas, né? Igual foi a regulamentação da telemedicina. O quanto se falava e agora, no meio da pandemia, conseguiu. Então, a gente não pode desistir, tá, Cleito? Continue a luta, conte com a gente, vamos junto, porque é isso mesmo. Está melhorando, vai. De certa forma, a gente vê o quanto que evoluiu, né, de lá para cá, né? Vamos ser bastante otimistas. Então, o que você falou, realmente, então a gente, agora, hoje, tudo vira dado, né? A gente gera muito dado. E aí, assim, são dados de diversas formas, em papel, desestruturado, em sistemas legados, enfim, agora a gente tem muito dado. E o que eu faço com esse dado? E além do mais, eu tenho ainda a geração de dados, e aí a gente fala assim que não padronizados, porque a gente acaba desconhecendo, criados por dispositivos móveis também, né, IoT. Eles estão gerando os dados, mas como que eu vou consumir isso, né? Como que eu vou fazer esse intercâmbio de dados? E o que hoje eu venho trabalhando aqui internamente dentro do grupo, né? Então, a gente vem trabalhando na sanitização do que eu tenho hoje, do que eu já produzi. Então, o que a gente fala, trabalhando de forma sintática, né, que é a padronização e a codificação para produzir indicadores para tomada de decisão ou para acompanhamento da alta direção. Então, a técnica, que é um pouquinho do que o Bruno e o Paulo colocou aí, de fazer uma padronização, tentar chegar num consenso aí com os meus fornecedores, né, e parceiros, né, e trabalhando a pragmática, que é reorganizar a empresa, de ter uma padronização para a gente conseguir realmente atingir o objetivo, isso, claro, a longo prazo. E aí a gente se esbarra também numa coisa que a gente falou lá atrás, Cleiton, que é sobre o intercâmbio de informações. Então, eu tenho um prestador de serviço, né, que consome meu dado, e aí a gente viu, e aí tem acontecido ainda,
de ocorrer ataques, né? Como que eu me asseguro disso? Então, é uma preocupação hoje de todo mundo, né? Essa segurança. E como que eu faço para trabalhar isso? Então, no ano passado, a gente viu vários ataques, empresas aí que tiveram, como é que eu vou te dizer? Que foram atingidos também por ataque cibernético, mas não diretamente, indiretamente, né? E aí teve a sua operação aí sendo interrompida, e aí voltando para o processo manual de contingência, né? E aí, assim, isso tira o sono da gente, porque é um desafio e tanto, né? Investir nisso, colocar uma cultura diferente, né, dentro da organização. Aí eu acho que eu puxei também mais o item aí, que talvez os nossos especialistas conseguem contribuir de como que a gente garante isso também, né, Cleiton? Sem dúvida. À medida que a gente migra para o modelo eletrônico, os riscos se potencializam, né? Aquele impresso ali no balcão do posto de enfermagem já era um perigo. Agora, aquele dado eletrônico ali pronto para ser vazado para o mundo inteiro ver, é um perigo elevado à enésima potência, né? Então, realmente, esse ponto aí da cibersegurança, ele sempre vai voltar a ser o foco das atenções, né? E ficou Alex, muito mais fácil hoje também, né, Cleiton? Porque, assim, antigamente, né, a gente viu o pessoal indo assaltar o banco. Então, né, para assaltar o banco, tinha que ir tinha lá no ali... banco para assaltar o Exatamente. banco, né? Agora não. Ele, Agora não através precisa de mais uma ir ao tela, ele banco. consegue fazer isso. Exatamente. Exatamente, sem dúvida. Ficou muito mais perigoso, né? Numa proporção assim incrível, geométrica, né? Eu queria ouvir um pouquinho do Alex, como é que é a experiência dele a respeito dessa questão da, vamos dizer assim, da premissa para a interoperabilidade, que é a existência do dado, né? Que só é possível quando a gente consegue um fluxo assistencial totalmente eletrônico, informatizado. Não apenas no âmbito hospitalar, mas no âmbito do ecossistema todo, né? Nos consultórios médicos, nos laboratórios, nas operadoras de saúde e tudo mais. O que você acha que está faltando para a gente acelerar isso, Alex? A gente é um grupo que cresce via Brownfield e a gente trabalha muito forte para ter uma unificação de plataformas, né? A gente desenha um blueprint e isso se distribui para os hospitais que foram adquiridos e os que serão adquiridos. Então, acho que a unificação é um caminho, e quando fala de unificação, eu vou brincar um pouco, não pode ser unificação de dois, não precisa ser unificação de um, né? Mas a gente precisa ter coisas únicas para gerenciar. E, principalmente, quando a gente trabalha com tecnologia, todo projeto é uma venda. Então, a gente tem que mostrar o benefício tecnológico, que, a unicidade é muito mais fácil de gerenciar fornecedor, a infraestrutura, custo cai bastante, ambiente em nuvem, etc. Mas para o negócio, qual que é a benesse disso também, né? Então, se você traz unicidade, tem que trazer outras unicidades de processos, de protocolos, de procedimentos, de cadastros, e isso é um benefício gigantesco para um grupo como o nosso, por exemplo, o grupo tem mais de um hospital, né? Porque a gente tem integrações mais fáceis, tem formas de trabalho mais fácil, o médico que trabalha no hospital A faz o mesmo processo no hospital B quando aplicável, né? Obviamente tem coisa que é por unidade e tem coisa que pode ser adotada por um grupo. Então, acho que o caminho para tornar essa interoperabilidade mais fácil é unicidade, né? A gente tentar implementar padrões. Obviamente que, às vezes, parece que o padrão é uma coisa que vai ser imposta e a gente está lá para atender o médico. Sem o médico, não tem para ter TTI, não tem para ter TT corporativo. Então, é uma coisa que tem que ser feita a 20 mãos, né? Ouvir, levantar as melhores práticas que o mercado usa, as melhores práticas que a gente tem interna, porque a gente faz coisa boa também, todo lugar que faz muita coisa boa, né? Tenho certeza que lá no São Cristóvão tem coisa boa, na Cora tem coisa boa, e onde eu passei tem coisa boa. Então a gente olha essas práticas dos locais, olha a prática do mercado e implementa aquilo que melhor se encaixa com a ajuda do médico, né? Às vezes a gente confunde com um projeto de interoperabilidade ou até implantação sistêmica, é um projeto de tecnologia, não é, né? A tecnologia é o enabler. A tecnologia é o mais fácil, a gente coloca, entregar a minha idade aqui, a gente coloca o CD-ROM dentro do CD dentro do CD-ROM, clica next, next, next e está implantado o sistema. E não é assim que funciona. A gente precisa
obviamente, ter um processo bom para que o sistema funcione da melhor maneira possível, né? E aí a sua segunda pergunta lá no começo é a respeito do como é que a gente provoca ou espera ou tem aí uma ação governamental ou de entidade de classe para que a gente possa sincronizar o lance da interoperabilidade. Eu vim do mercado financeiro, lá o Bacen, a gente teve interoperabilidade lá atrás e o Bacen foi uma figura muito forte, né? E aí, vindo para o mercado de saúde, eu acho que aqui na saúde a gente discute muito, né? E lá, como fala com dinheiro é 0 e 1, então as ações são tomadas de maneira mais rápida. O Bacen foi uma chave importantíssima na padronização da comunicação entre bancos, né? Que hoje fala de Open Banking, mas falando lá atrás, lá antes do Open Banking, quando a gente falava do SPB, né? Sistema de Pagamento Brasileiro. Então, a gente tem que ter, sim, esse guidance, né? Ou até, eu vou ser até um pouco provocando o pessoal da MV, e a gente tem 2 ferramentas que são padrão de mercado quase. Se eles ditarem o padrão vira padrão, né? Então, tem aí 2 empresas que têm mais de 60% a 70% do parque instalado de sistemas de gestão hospitalar. Cara, virou padrão. Mais o outro. E aí, se o grande faz padrão, o pequeno se vira no padrão também. E aí, também uma outra coisa, a gente não precisa esperá-los, né? Se você pensar tecnologicamente, você precisa fazer um data lake gigantesco com ETL que capta as informações de lá e a gente faz a normatização. A gente tem um monte de ferramenta aí que busca nome do paciente. Você disse muito bem, pô, meu filho não tem CPF, vai lá no hospital infantil, o CPF é meu, não vai dizer nada meu CPF. Então, CPF, endereço, nome do pai, a gente começa a fazer um monte de joins dentro de uma query maluca, traz essas informações para uma base de dados e começa a brincar com dados. Então, assim, por isso que eu acho que muito disso é vontade nossa como líderes de tecnologia, né? O médico traz a necessidade, a gente tem que dar a solução, cara. Vai ser um sistema, vai ser um ETL, vai ser um agregador, vai ser um indiano que está lá em Nova York com uma solução maravilhosa de MPI. Pode ser, a gente tem que trazer isso para a mesa, mostrar através de alguma POC o benefício que traz, e se o benefício for o benefício que todos esperam, bota para rodar. Bota para rodar de forma pequena, né, e espaçada. E você trouxe uma fala que para mim acho que é bem importante. A gente tem mania de grandeza, a gente não tem nem a informação no sistema ainda, quer ter todos os dados conversando de forma automática, via IoT, né? Vamos trazer solução. Eu acho que a tecnologia tem que deixar de ser suporte, tem que deixar de ser aquele lugar que o cara tem um balcão, ele vem, você pede um pedido, pede o que você quer e a gente busca o que você quer. Vamos trazer a solução, né? TI tem que trazer aquilo para onde a gente vai levar o negócio. Quais são os drivers de negócio que a organização tem? Para onde que ela quer ir? O que ela quer crescer? O que ela quer trazer de benefício ao paciente, até talvez benefício numérico? E a gente traz a solução, né? Obviamente. E tem uma última fala que eu gostaria de compartilhar, que muitas vezes nós de hospitais pensamos que somos uma fábrica de software. A gente é hospital, a gente precisa de parceiro para fazer a coisa andar. A gente precisa de, né? Alguém falou aqui, pô, a galera está indo embora. Hoje o cara está trabalhando para Portugal das 9 ao meio-dia, para São Paulo da meio-dia às 4, e se não tiver criança para cuidar em casa, ele vai trabalhar para a Inglaterra mais tarde ganhando em euro, né? Nossos colaboradores estão saindo por 500, 100 reais a mais aí. Será que a gente precisa desse cara super especialista que é o único que aperta o botão, ou a gente precisa ter um grupo que nos apoie a apertar o botão quando a gente precisa de forma elástica, né? Eu tenho mais necessidade agora, eu cresço o time, eu tenho mais necessidade agora, eu diminuo o time. Então, acho que, na minha humilde visão, eu estou aprendendo demais com vocês, tem sido uma conversa fantástica hoje, muito obrigado. A gente tem que tirar o guarda-pó de trás do balcão e atender o cliente na mesa, né? E levar lá o prato. Hoje a opção do dia é essa aqui, que a gente trouxe de novidade para você, isso aqui, a partir do que você deseja. Então, de novo, a gente tem que deixar de ser o tomador de pedido para ser o que vai transformar a saúde. Valeu. É verdade, concordo com cada palavra. A gente precisa sair dessa imobilidade, né? Vencer esses impasses. Eu concordo com você, Patrícia. A gente, obviamente, muitos avanços podem ser observados ao longo desses últimos anos, né? Mas havia uma expectativa de um mundo 100% informatizado em 2022, né? Que ainda não se tornou realidade. E está faltando alguma coisa para isso acontecer, né, pessoal? Isso não está tão atrativo ou atraente como poderia ser.
E eu acho humano, eu acho da natureza humana. Enquanto eu não enxergar uma vantagem concreta nesse jeito de trabalhar, eu vou permanecer no meu modus operandi original, né? E não adianta só o bem da coletividade. Infelizmente, o ser humano não chegou nesse nível de sofisticação para dizer, não, em nome do bem coletivo, eu vou mudar o meu jeito de trabalhar. Tem que ser em nome do bem coletivo e tem que trazer uma vantagem imediata para mim. Não precisa ser necessariamente financeira, mas tem que haver uma vantagem imediata para mim. Para mim, médico, para mim, instituição, para mim, plano de saúde, né? Para cada player tem que haver um ganho concreto, além do ganho coletivo, para a gente adotar esse tipo de solução. Eu queria aqui, dado que já faltam 5 minutinhos para a gente terminar esse bate-papo, infelizmente, quando a conversa está boa, a hora passa muito rápido, eu queria pedir ao Paulo e ao Bruno que fizessem as suas considerações finais a respeito desse tema relevante da interoperabilidade a partir da visão dos fornecedores de solução, para a gente encerrar essa conversa. Podemos começar com você, Paulo? Claro, claro que sim. Primeiro, falando de solução, né? Falando de protagonismo, né? E conectado muito ao tema da interoperabilidade e não tirando e colocando, inserindo o tema segurança de novo, né? A cyber, a Patrícia comentou sobre o tema cyber, né? O que eu tenho visto, em primeiro lugar, aí compartilhando a minha experiência, nós estamos, a Float está cada vez mais próximo disso, né? Está avançando fortemente nesse tema, né, junto aos nossos clientes, né? O que a gente percebe? É preciso que esteja na agenda do CEO, é preciso que esteja como um drive de negócio, mas não está na intensidade, na força que deveria. Então, esse assunto, eu diria que cabe aí quem todos estiverem assistindo, né, que tenham muita atenção para o assunto, né? Tragam de uma forma mais estratégica, mais centrada em um investimento maior voltado para isso. E outro item que eu tenho percebido, tenho acompanhado um projeto, né, que tá trazendo aí para o Brasil a tal da Wallet ID, é uma carteira digital, né, super com todos os aspectos voltados para a segurança, aonde a ideia é que exista, né, a identificação do paciente, como se fosse aí uma base de dados para a saúde, eu diria, um Serasa, né, um Serasa de saúde, né? O que traria certamente um grande benefício no tema que nós estamos tratando aqui, né? Que é um banco, uma grande rede, um grande banco de dados compartilhado, extremamente seguro, né? Seria uma antecipação aí ao Open Health, eu diria, né? Então, soluções como essa são inovadoras, dependem de tecnologia, empresa de tecnologia, depende da adoção das empresas de sistemas, né? E depende muito da instituição, né? Se ela estiver disponível e disposta a fazer os investimentos necessários para trazer esse benefício e se utilizar dessa informação única, né, com segurança, eu acredito que a gente fica mais próximo daquilo que a gente está procurando, que é justamente trazer aí a interoperabilidade para o maior uso, com segurança, com proteção. Cibersegurança hoje, 80% dos ataques que a Patrícia antes comentou acontecem pelo roubo de senhas, né? Por exemplo, esse é uma porta de entrada, então nós estamos falando de pessoas, estamos falando de usuários, né? De enfermeiros, de médicos, de atendimentos das mais diversas frentes que têm um acesso de login e senha. E os hackers estão de olho nisso. Eles pegam isso e, a partir daí, eles têm acesso a tudo que está disponível para eles. Soluções passwordless, eliminando a senha, por exemplo, é uma das alternativas de tecnologia, de solução, que tem que estar integradas e que tem que estar no plano estratégico aí das organizações. Perfeito. Então, minha contribuição está aí, né? Dizendo que existem investimentos, existem tecnologias, basta a gente, de fato, ter o contato com elas, implementar, fazer prova de conceito, como disse o Alex, e ela trazendo resultado e trazendo benefício, põe para dentro, né? Então, esse é a minha contribuição aí, que tem o que se fazer. Basta a gente ser protagonista, ter atitude e a gente fazer as coisas andarem para frente. Obrigado aí mais uma vez, Cleiton, né, pela oportunidade, e aí aprendi muito aqui com todos vocês, sempre é muito bom
esses momentos. Grato. Obrigado, Paulo, muito bom. Bruno, para fechar, queria ouvir um pouquinho das tuas considerações a respeito do papel das soluções de barramento e de integração para viabilizar essa tão almejada interoperabilidade e quais são as premissas, né, os pré-requisitos que você enxerga necessários para a gente poder avançar nessa matéria. Então, pessoal, acho que primeiro tentar encerrar de forma rápida também, né, para a gente cumprir o horário, e agradecer novamente aí o convite de todos. Acho que uma reflexão também importante, Cleiton, é que se a gente esperar um top-down, é porque a gente falhou no olhar coletivo. Você bem falou aí, se tem que ser algo, uma força de lei, que seja algo que seja punido, é porque não teve uma sincronia de vários atores, seja fornecedores, instituições, né, parceiros, né? Então faltou realmente algo. Então eu imagino que para que faça realmente o uso de um barramento, para que se faça realmente a questão de interoperabilidade ser efetiva, eu imagino que a energia, cada um jogar um pouco de energia para esse. E eu falo agora como um paciente, né? A gente, como paciente, perde quando isso não está em prática, tá? Então, as premissas é que cada um, seja nós como fornecedores, as instituições, né, olhem também na visão do paciente e que olhem que isso vai favorecer tanto o negócio quanto a assistência, tá? Então, se tiver que ser top-down, é porque falhamos realmente no conceito de sociedade e no bem coletivo, tá? Então, acho que imagino que é um ponto importante de reflexão para nós aqui. Sem dúvida. Afinal de contas, todos nós somos pacientes, né? Também, né? E em primeiro lugar, né? Pessoal, eu quero agradecer demais aqui a participação, a disponibilidade de vocês. Foi um excelente papo. Eu aprendo muito mais do que eu compartilho de conhecimento aqui nesses encontros. E foi um privilégio para mim ter podido moderar essa mesa. Muito obrigado pelo convite. Ana, eu passo a palavra aí para você encerrar esse nosso encontro. Obrigada. Foi uma ótima discussão e a gente poderia passar aqui boas horas ainda falando do tema, né? Foi maravilhoso. Eu também agradeço muito porque vocês aceitaram o convite e muito conhecimento, muito aprendizado. Eu também adoro isso. Então, assim, só para encerrar, eu agradeço a todos que participaram da nossa webinar. E eu gostaria de lembrar que a Healthcare vai participar do MV Experience Forum, um evento da MV, e os ingressos estão à venda. Serão 2 dias de imersão com mais de 600 formadores de opinião e palestra de nomes como Margarete Dalcomo e o Dr. Drauzio Varela. Então, assim, será um evento imperdível para quem é envolvido de alguma forma com a área da saúde, ok? A gente vai colocar aqui no site, quem tiver interessado, pode fazer as suas inscrições, tá bom? Eu agradeço demais a presença de todos e vamos nos encontrar em outros eventos futuros aqui da Healthcare Alliance. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigada, bom dia. Obrigado, pessoal. Tchau, bom dia. Valeu. Tchau, tchau.